Não importa a sua opinião sobre a Rolex, uma coisa não está em debate, eles são mais populares hoje do que nunca. Essa realidade surpreende, já que relógios mecânicos ficaram cada vez mais antiquados no acelerado cenário tecnológico atual. Olhando para os números dos relatórios da Morgan Stanley e da Lux Consult, a Rolex representa aproximadamente 32,1% da participação de mercado da indústria relojoeira suíça em valor de varejo em 2024. Para colocar isso em perspectiva, se você combinar as 5 marcas seguintes que vêm atrás dela no relatório em uma única empresa, isso incluiria Cartier, Omega, Patek, AP e Longines, a Rolex ainda seria maior do que todas elas juntas. E não para por aí. No mercado de usados, o domínio deles é igualmente extremo, com alguns relatórios indicando que quase 1/3 de todos os relógios vendidos no mercado secundário envolve um Rolex. Para entender o quão influente isso é, vamos comparar com algo mais familiar para a maioria de nós: smartphones. De acordo com os dados globais de mercado da IDC, em 2024, a Apple detém cerca de 18,7% do mercado de smartphones e a Samsung cerca de 18%. Se juntar esses dois gigantes, é mais ou menos esse o nível de domínio da Rolex de que estamos falando no mundo dos relógios suíços. E supera a Rolex por pequena margem nesse ponto. Como a Rolex chegou até aqui? Por que tantos de novos compradores a colecionadores experientes ainda escolhem a Rolex? Neste vídeo quero explorar exatamente isso, não de um ponto de vista pessoal ou emocional, mas sob a ótica do comportamento humano e da psicologia das marcas. Vamos analisar os 4 principais motivos que fazem a Rolex manter sua fatia de mercado, e por que seu apelo segue transcendendo a categoria. E ao mergulharmos na Rolex, essa questão de por onde começar com a Rolex é sempre levantada. Temos um conteúdo incrível para analisar os modelos de Rolex mais acessíveis. Neste artigo você vai perceber por coleção o ponto de entrada, os modelos mais procurados de cada coleção, com diferentes tabelas e diagramas. Analisando os preços de vários modelos Rolex ao longo das décadas e sua relação com a inflação, mostramos sua evolução desde o lançamento, e destacamos coleções padrão com melhor custo-benefício no catálogo da Rolex. Este artigo é longo e completo. Se te interessar, o link está na descrição abaixo. Então, à medida que passamos pela lista de pontos neste vídeo, alguns serão mais específicos sobre relógios, enquanto outros vão focar mais em estratégia de marca. O primeiro ponto se enquadra exatamente nessa categoria dos relógios. Agora, uma das críticas mais comuns que você vai ouvir sobre a Rolex é a frase: existem relógios melhores pelo mesmo preço. Geralmente, ao dizer isso, a pessoa quer dizer que é possível achar um relógio de mergulho ou GMT por um valor menor. Ou, em outro caso, estão falando sobre a ideia de que você poderia conseguir um relógio feito de forma mais artesanal por um preço semelhante ao de alguns modelos da Rolex. Mas é o seguinte, os números contam uma história diferente. Ou as pessoas não conhecem todas essas alternativas, ou mais provavelmente essas afirmações ignoram o que a Rolex realmente aperfeiçoou, sua linha de produtos. A Rolex encontrou esse ponto ideal que poucos outros conseguiram, um equilíbrio entre ser valiosa e prática. Eles conseguiram criar um produto de luxo que ainda passa a sensação de ser prático, resistente e confiável. Por mais refinados e polidos que sejam os relógios Rolex modernos, eles nunca abandonaram completamente suas raízes utilitárias. Hoje em dia, a Rolex dificilmente seria chamada de relógio utilitário. No entanto, a Rolex ainda fabrica alguns dos relógios mais capazes do mercado, que parecem luxuosos, mas funcionam como instrumentos profissionais. A palavra luxo é carregada de conotações e sempre traz vários adjetivos associados. Temos termos como precioso, valioso e exclusivo, e essas ideias muitas vezes nos fazem pensar em algo delicado, algo com o qual você precisa ter um cuidado excessivo. Rolex, por outro lado, desenvolveu um relógio que se alinha perfeitamente com o consumidor moderno de relógios e luxo, oferecendo um símbolo de luxo altamente desejado e reconhecível, que é prático o suficiente para ser usado em praticamente qualquer circunstância. Se você pensar bem, existe algum dia ou tarefa que um Rolex não possa enfrentar? Se você deve usá-lo em certas situações é uma coisa, mas se estamos falando apenas sobre se você pode, a resposta é quase sempre sim. E é exatamente por isso que a Rolex conquista as pessoas do jeito que conquista. Quando você começa a pensar no uso real, a Rolex faz muito mais sentido do que normalmente reconhecemos. Os relógios deles são feitos com excelência para sua finalidade. Modelos profissionais clássicos como Submariner, GMT Master e Explorer foram criados para mergulho, aviação e alpinismo, mas são sofisticados o bastante para uso com terno ou traje formal.
Você também encontra peças elegantes como o Datejust, Day-Date ou Landweller, que parecem sofisticadas, mas são muito resistentes. 100 metros de resistência à água, pulseiras sólidas e calibres robustos e precisos para acompanhar. E se voltarmos à crítica do começo, de que existem relógios melhores pelo mesmo preço, você começa a entender por que a Rolex é tão fascinante. Para aqueles que tentam fazer um produto mais acessível ou para aqueles que competem por um preço semelhante, mas talvez um pouco menor, eles provavelmente deixam a desejar nos detalhes mais refinados do acabamento. Ou, mais importante ainda, proporcionar a sensação de usar algo tão prestigioso e exclusivo quanto possuir uma Rolex. Relógios de alta relojoaria feitos artesanalmente oferecem mais trabalho manual pelo preço, mas costumam ser delicados demais para competir com a robusta caixa Oyster, que há um século prova sua resistência diária. Sim, há concorrentes excelentes para a Rolex, mas acredito que esse equilíbrio os torna únicos no mercado. Os relógios Rolex são muito bem feitos para o tipo de comprador que procuram atrair, pois raramente há motivo para tirá-los do pulso, exceto talvez por serem chamativos em certas ocasiões. Aqui vai outra comparação. Imagine que você está procurando um carro esportivo com desempenho fenomenal. Você poderia escolher algo exótico, talvez um Lamborghini, uma Ferrari, algo barulhento e chamativo, mas muitos entusiastas de carros acabam escolhendo um Porsche 911 em vez disso. Por quê? Porque a Porsche, assim como a Rolex, entende seus clientes. Ela pode oferecer um desempenho quase de supercarro, tudo isso enquanto te entrega um carro que pode rodar nas ruas, com praticidade suficiente e o prestígio de uma marca de elite para ser usado no dia a dia. Em resumo, é isso que a Rolex domina, entender o que as pessoas desejam de um produto de luxo, mesmo sem dizer explicitamente. Então, como indústria, a relojoaria passa boa parte de sua existência moderna olhando para trás, tentando realmente preservar a arte, o artesanato e o espírito de sua era de ouro no início e meados do século XX. E de todas as marcas que contribuíram para o crescimento dos relógios mecânicos durante esse período, nenhuma outra marca pode reivindicar o mesmo nível de influência que a Rolex. Quando você analisa a história de Hans Wilsdorf, o fundador da Rolex, percebe que ele foi um pioneiro em inovação e construção de marca. Se ele estivesse vivo hoje, provavelmente estaria ultrapassando limites, encontrando-se no Vale do Silício trabalhando em alguma nova tecnologia de ponta. Naquele período durante a vida dele, essa inovação foi mais bem aplicada à relojoaria. Vamos jogar um rápido jogo de sim ou não com algumas ideias, gêneros e características comuns da relojoaria. E enquanto você ouve, quero que pense, a Rolex foi influente no desenvolvimento desse conceito? Sim ou não? Pronto, o primeiro é o corda automática. Eu diria que sim, a Rolex foi uma das pioneiras aqui. Resistência à água. Eu diria que sim de novo. Caixa Oyster, 1926 cronometria. Com certeza. Eles ainda estão ultrapassando limites hoje em dia, como o Dynapulse. Mergulho, não vou falar mais nada. Aviação, vou mencionar a Panam e o GMT Master. Resistência magnética, vou citar o Milgauss. Marketing de produto e branding, poxa, isso é um baita sim. Design de pulseira, quantas vezes você já viu uma empresa copiar a Oyster ou a Jubilee? Corridas, vou mencionar o Daytona, já diz tudo. Relógios GMT, claro. E aí você tem coisas como integração vertical, e ter a visão de entender se isso seria importante. Então você também tem que dizer sim para isso quando se trata da Rolex. Eu acabei te dando muitas respostas aqui, então estava te direcionando. Mas dito isso, se você realmente gastou tempo pensando na sua resposta para todas essas questões, acho que a resposta tem que ser simplesmente sim. O mundo da relojoaria não estaria onde está hoje sem as contribuições da Rolex no século XX. A Rolex dominou tantos desses conceitos a tal ponto que o caminho mais seguido por outras marcas é iterar ou simplesmente imitar as ideias da Rolex. Alguns podem argumentar que os designs da Rolex parecem batidos hoje em dia, mas eu diria que o cansaço que as pessoas sentem em relação à Rolex não é apenas por causa da própria Rolex, é por causa da influência dela. Vemos a Rolex em todo lugar, não só no próprio catálogo dela, mas no DNA de inúmeros outros relógios. Isso mostra como a Rolex influenciou a relojoaria moderna. Há alguns anos eu estava conversando com um executivo da indústria relojoeira e naturalmente o assunto Rolex acabou surgindo. Ele disse, abre aspas, a Rolex não toma decisões para o próximo trimestre ou para o próximo ano, nem mesmo para a próxima década. Eles pensam em séculos. Essa frase ficou comigo desde então. E essa mentalidade de pensar a longo prazo vem diretamente de Hans Wilsdorf. E ele realmente era um visionário nesse conceito, um homem que claramente estava muito à frente do seu tempo. Veja este exemplo. Nos primeiros anos da Rolex, Wilsdorf fez parceria com o fabricante de movimentos Aglar, de Bienne, principal fornecedor da marca, que entregava sempre. Após anos de colaboração nos anos 1930, Wilsdorf propôs uma parceria formal que rebatizou a Aglar, ainda de propriedade familiar, para fortalecer a ligação com a Rolex e garantir exclusividade na fabricação.
Menciono isso porque a Suíça ainda valoriza especialistas na produção de relógios, e a fabricação interna nunca foi discutida naquela época. Wilsdorf entendeu o poder da integração vertical quase um século antes disso se tornar um termo amplamente discutido. Essa decisão posicionou a Rolex para um crescimento explosivo nas décadas seguintes. Nos últimos anos, a Rolex investiu bilhões de dólares para absorver totalmente a Aglar e outros fornecedores, criando um ecossistema realmente autossuficiente. O superpoder não declarado da Rolex é sua capacidade de proteger sua imagem e pensar a longo prazo. A Rolex opera sob um trust, o que significa que sua missão não é o crescimento de curto prazo. É preservar o legado prestigioso da marca para as próximas gerações. E essa mentalidade aparece em tudo o que eles fazem. Primeiro, eles sabem quando não mudar. A Rolex não reinventa seus ícones, ela os aprimora. Melhorias sutis, materiais modernizados, movimentos mais avançados. Em segundo lugar, a Rolex é uma marca que não tenta seguir tendências. Em vez disso, eles as iniciam, ignoram ou as legitimam quando sentem que é seguro fazê-lo. Pense na adoção de componentes de silício com o lançamento do conceito revolucionário de escape de Napulse este ano. Além disso, é possível notar decisões sobre tamanhos de caixa, como o Submariner de 41mm e a série Explorer, agora com opções de 36 e 40mm. Ou a decisão de entrar no mercado de seminovos certificados e legitimar a categoria, apesar de outras marcas terem chegado primeiro. Terceiro, mesmo no caos eles não entram em pânico. Pense na década de 1970, quando a crise do quartzo devastou a indústria relojoeira suíça, e os empregos do setor caíram pela metade em pouco mais de uma década devido à nova tecnologia de quartzo. Rolex explorou o quartzo, claro, mas permaneceu fiel às suas raízes na excelência mecânica, enquanto seus concorrentes corriam de um lado para o outro. Quando a poeira baixou, a Rolex tornou-se ainda mais forte e referência na relojoaria de luxo moderna. E então, em quarto lugar, eles mantiveram o prestígio da marca e a retenção de valor de seus produtos. Esse ponto pode incomodar alguns, pois muito se falou sobre a disponibilidade da Rolex nos últimos 5 anos. Se a Rolex fosse de capital aberto, certamente sofreria pressão para aumentar a produção e bater as metas de resultado. Eles provavelmente teriam um CEO mais comunicativo apresentando produtos como Steve Jobs, mas não tem. Produzir relógios mecânicos precisos em grande escala já é difícil o bastante. Mesmo que a Rolex pudesse fabricar mais relógios facilmente, sempre vai avaliar como isso pode afetar o valor da marca a longo prazo. Esse é um dos principais motivos pelos quais os relógios Rolex mantêm tão bem o seu valor. Eles agem como guardiões de seu legado, como um museu preservando uma grande obra de arte, e não como oportunistas em busca de lucro rápido. Se você pedisse a alguém na rua para citar uma marca suíça de relógios de luxo, provavelmente o primeiro nome seria Rolex. Além de criar alguns dos relógios mais lendários de todos os tempos, a Rolex desenvolveu a marca mais forte da relojoaria, transcendendo completamente a categoria. A Forbes publicou uma matéria em que classificou as 100 marcas mais valiosas do mundo, colocando a Rolex na 80ª posição, à frente de outros nomes como Lego, Goldman Sachs, Nintendo, Dell e FedEx, só para citar alguns. Um feito notável, especialmente considerando que relógios mecânicos já não são as ferramentas de antes. Com a evolução dos relógios de itens utilitários para símbolos de luxo, arte e status, a Rolex se manteve bem posicionada. Isso não ocorreu de repente. Foi uma aula magistral de construção de marca que levou um século, com um pouco de sorte no caminho. Em 1926, Hans Wilsdorf escolheu Mercedes Gleitze como provável primeira embaixadora de marca da indústria, para usar um Rolex no pescoço ao tentar atravessar o Canal da Mancha nadando. Depois, a Rolex presenteou o presidente Eisenhower com um Date Just, o que pode ter influenciado outros presidentes a usarem Day-Date nos anos seguintes, assim como outras figuras globais em posições de poder. Nos anos 1950, a Rolex desenvolveu relógios capazes de suportar extremos, desde escalar montanhas até explorar profundezas submarinas e voar pelos céus. A Rolex criou laços importantes com esportes como o golfe, com nomes como Arnold Palmer, Gary Player e Jack Nicklaus, e também com o automobilismo, sendo patrocinadora principal do Daytona International Speedway. Ícones da cultura pop como Steve McQueen, Paul Newman e o espião fictício favorito do mundo eram todos fãs e usavam Rolex. A Rolex não apenas vendeu a ideia de sucesso, ela acabou se tornando um símbolo dele. Você já deve ter ouvido sobre alguém que trabalhou muito para ter sucesso e comprou um Rolex, porque, entre aspas, chegou lá. Na década de 1950, eles tinham um slogan que expressava essa visão com muito orgulho. Abre aspas. Os homens que guiam os destinos do mundo usam relógios Rolex. Pode parecer ousado, mas olhando para trás foi profético. Em um mercado repleto de opções, o domínio da Rolex demonstra seu pensamento a longo prazo e a produção constante de produtos excepcionais ao longo dos anos.
Quer você goste da Rolex ou não, ela conquistou sua posição por saber exatamente quem é e nunca perder isso de vista. Tudo bem, pessoal, este é meu vídeo de hoje analisando o caso da Rolex. Por que tanta obsessão pela Rolex? Apesar de todas as opções da indústria, por que a Rolex é tão claramente o número 1? Essa foi minha opinião. Quis refletir sobre isso e tentei deixar de lado minhas opiniões sobre a Rolex, embora seja fã da marca. Mas dito isso, eu quis realmente analisar isso como um estudo de caso isolado, porque é realmente notável. O que uma marca em uma indústria que passou por tantas mudanças nos últimos 100 anos conseguiu realizar algo que realmente transcende todas as outras marcas em sua categoria, a ponto de quase se tornar sinônimo de relógios de luxo, para pessoas que não sabem nada sobre o mundo dos relógios de luxo. Mas o que você acha? Você concorda com algumas das minhas opiniões? Você acha que existem outros motivos pelos quais a Rolex domina o cenário do colecionismo de relógios atualmente? Deixe um comentário aqui embaixo. Se você gostou também desse estilo de vídeo, curta, inscreva-se e ative o sininho, agradeço muito. Vale lembrar que 70% dos que assistem ao canal não são inscritos. Então se você puder me fazer esse favor, eu realmente agradeço. O YouTube também, você sabe, eles se importam com isso provavelmente mais do que eu, mas mesmo assim eu realmente agradeceria. Acesse tedbaldassarre.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Compras no site têm envio rápido, suporte dedicado e garantia de fábrica para todos os produtos. Se tiver dúvidas sobre os relógios do site, fale conosco pelo chat ao vivo no canto inferior direito. O atendimento é feito por uma pessoa, não por IA. Além disso, se você estiver na região de Cleveland, adoraria poder ajudar você em nossa boutique. Todas as pessoas naquela loja são apaixonadas por relógios. Eles querem ajudar você na sua próxima compra, e realmente ficariam muito felizes em poder ajudar. Eu sei que hoje em dia você pode comprar um relógio em muitos lugares diferentes, mas isso nos permite continuar fazendo o que fazemos aqui, e nós amamos o que fazemos. Mas pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.